Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou te mostrar fundamentos do for each que você precisa saber para chegar na fluência em JavaScript. E eu já estou aqui no editor para te falar o que vai ser feito nesse vídeo. Vou até escrever um comentário aqui. O que será feito neste vídeo? A gente vai fazer 3 coisas nesse vídeo. Primeira coisa é que você vai ter uma aula sobre for each. E nessa aula eu vou te mostrar quando ou por que você deve usar o for each. Vou te mostrar o que é o for each e como ele funciona em JavaScript. E eu já deixo claro, não vai ser um vídeo rápido. Tem muita coisa que eu preciso falar aqui que você precisa saber sobre os fundamentos do for each para você chegar na fluência em JavaScript. Então esse vídeo não vai ser rápido. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui, no caso você vai fazer, é baixar os exercícios depois que você vê essa aula. Você pode chamar isso aqui do que você quiser. Pode ser exercícios, desafios, mas vão ser desafios práticos para você praticar o que vai ser mostrado nessa aula sobre o for each. E depois que você vê a aula, baixar os exercícios e fazer eles, aí a gente vai resolver os exercícios juntos. Então a gente vai fazer essas 3 coisas aqui nesse vídeo. É impossível você fazer tudo o que está nesse vídeo e não perceber progresso na linguagem. Só que para isso você vai ter que separar um tempo do seu dia para fazer o que tem que ser feito aqui. Não vai ser rápido, mas se você seguir o passo a passo que está aqui e fizer todo ele até o final, é impossível você não perceber progresso no seu aprendizado dos fundamentos do for each. Então agora que eu disse o que vai ser feito nesse vídeo, eu preciso te falar quais são os pré-requisitos para que você acompanhe esse conteúdo. Então, pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Tem alguns. O primeiro pré-requisito é que você precisa ter um entendimento básico de variáveis e como elas funcionam em JavaScript. Você também precisa entender sobre strings, o básico sobre strings. Você precisa entender também o básico sobre arrays em JavaScript. E aqui eu quero dizer como acessar, adicionar ou remover itens de um array. E é bom que você saiba também o básico de métodos auxiliares para manipulação de array. O básico. Por exemplo, os métodos push e join. Você vai precisar desses métodos principalmente na hora de fazer os exercícios. Outro pré-requisito também, nada muito avançado, só o básico de funções. Você precisa saber como uma função funciona em JavaScript. Você precisa também ter um entendimento básico de objetos. E também você precisa saber o básico de estruturas de repetição. E aqui eu quero dizer o básico mesmo. Se você souber como funciona um for, por exemplo, já está ótimo. Então, se você souber o básico disso aqui, você vai conseguir acompanhar bem esse vídeo. Eu já quero começar te falando quando você deve usar o for each. Quando usar. Isso aqui é o mesmo que dizer por que usar, tá? Eu só vou mencionar de leve isso aqui agora, porque eu acho importante a gente começar pelo porquê, ao invés de começar pelo como, que é a sintaxe do for each, ou o que, pelo que é o for each, você precisa saber por quê. Por que você deve usar determinado método na linguagem. Isso é mais importante, na minha opinião técnica, e deve vir antes de aprender o como. Então você deve usar o for each quando precisar executar efeito colateral para cada item de um array. Simples assim. Você deve usar o for each quando você precisar executar efeito colateral para cada item de um array. Roger, o que é efeito colateral? Vou falar daqui a pouco. Eu só quero que isso aqui esteja claro para você antes mesmo da gente prosseguir com o que ou como do for each. Mas vamos lá. O que é o for each? Se a gente pegar a tradução, o significado de for each significa para cada. E é importante você saber isso aqui, porque nem sempre a gente para pensar no significado ou tradução de um nome de um método. E você ter essa clareza do que significa for each
faz diferença na hora de você decidir qual método você vai usar. Outra coisa importante, e daqui a pouco a gente vai ver isso na prática. Primeiro você precisa assimilar os conceitos que eu estou te passando aqui. For each é um método para percorrer um array. Então, for each é um método para percorrer um array, e por percorrer, nesse caso, eu quero dizer que para cada item de um array, ele vai executar efeito colateral. O que é efeito colateral? Já vou te dizer, segura só um pouquinho, porque tem outras coisas mais importantes que você precisa ver antes, como, por exemplo, qual problema um loop resolve. Então, primeiro é importante a gente dar um passo para trás e relembrar qual problema um loop resolve. Vamos responder essa pergunta com um exemplo com código. E a gente vai começar com um exemplo simples e conforme a gente for avançando, a gente vai evoluindo esses exemplos. Então, imagine uma const numbers que armazena um array com os números 1, 2, 3. E imagina que você quer somar os números desse array, o que nesse caso tem nenhum segredo. Para você somar todos os números desse array, você pode fazer numbers colchete 0 e essa expressão vai acessar o item que está na posição 0 do array, que no caso é 1, mais numbers colchetes 1 e essa expressão vai acessar o número que está no index 1 do array, que é o número 2, mais numbers colchetes 2. Então toda essa expressão deve resultar na soma desses números do array, porque numbers colchete 0 resulta no primeiro item, numbers colchetes 1 resulta no segundo item, numbers colchetes 2 resulta no terceiro item do array. Então por baixo dos panos, essa expressão está resultando em 1 mais 2 mais 3. Só que obviamente, para a gente conseguir visualizar o resultado dessa expressão, a gente precisa, por exemplo, de um console.log que recebe essa expressão. Feito isso, está aqui a soma de todos os números desse array. Então essa é uma forma de obter todos os números desse array e somar eles. Só que obviamente esse é um exemplo simples. Você está vendo quantos itens esse array tem? São poucos itens, então percorrer esses 3 itens do array não exige nada muito sofisticado. O problema é que na maioria das vezes você vai estar lidando na sua aplicação JavaScript com arrays maiores. E não só arrays maiores, mas arrays que contêm itens mais complexos. Por exemplo, objetos, você pode lidar com arrays de arrays. Mas para manter esse exemplo simples, para você entender o ponto, eu estou começando com esse array de números, e aqui se eu simplesmente aumentar o número de itens desse array, essa abordagem é problemática. Por quê? Ela não é sustentável. Se nesse array simples, por exemplo, você precisar somar todos os itens desse array, essa abordagem de acessar cada item pelo index manualmente não é sustentável. E é exatamente esse problema que um loop resolve. Estruturas de repetição e métodos para percorrer arrays existem em JavaScript para você percorrer cada item desse array, ou seja, passar por cada item desse array e, no caso do for each, executar uma ação para cada item desse array. É esse tipo de problema que estruturas de repetição como for, while, for in, for off ou métodos de array como for each resolvem para você. Então, para não precisar fazer esse tipo de coisa manualmente, você pode vir aqui e inserir numbers.forEach. Eu já vou te explicar exatamente como for each funciona. Só quero te mostrar como resolver esse problema com for each. Então aqui, nessa função do for each, ela vai receber um parâmetro number no singular. E para cada number, eu vou ter uma variável, uma let result aqui em cima, que inicialmente vai armazenar 0. E para cada number, eu vou fazer result armazenar o valor que ela tem somado ao number. Feito isso, se eu vier aqui agora e exibir result no console, está aqui o valor total de todos os itens desse array. Ah, Roger, entendi nada disso aqui. Ótimo, a gente vai começar do zero. Eu vou te explicar a sintaxe do for each, como ele funciona. Eu só fiz isso aqui, só estou te mostrando isso para você perceber a diferença entre fazer isso e entre acessar cada item do array manualmente. O que eu acabei de fazer aqui é só para você entender qual problema um loop resolve.
ou nesse caso, um método como o for each resolve. Beleza? Então agora que você já viu qual problema um loop resolve, a gente vai entrar em como funciona o for each. E para te mostrar isso, eu vou remover todo esse código. Aliás, eu vou deixar só o array numbers aqui, vou manter ele com 3 itens. Então, 1, 2, 3. Vou remover esse console.log, vou remover essa linha, para a gente começar do zero aqui. Eu disse que o for each é um método de array. Isso significa que para você usar o for each no seu código, você vai precisar de um array que já existe. Então, diferente do for, por exemplo, o for, por exemplo, é uma estrutura de repetição. Isso significa que para usar um for, você não precisa encadear ele em um array dessa forma. Mas como o for each é um método de array, você vai precisar usar essa sintaxe de encadear essa invocação do for each aqui no seu array. Essa invocação do for each precisa receber como argumento uma função. Então você vai vir aqui, você pode vir aqui e declarar uma função como argumento. Essa função pode ser uma arrow function ou pode ser uma função tradicional declarada com a palavra-chave function, tanto faz aqui. Eu prefiro usar arrow function porque geralmente o código fica com menos linhas. E aqui dentro dessa arrow function, você pode, por exemplo, inserir um olá. Eu executei esse código e olha o que aconteceu aqui. Olá foi exibido 3 vezes no console. Por quê? Porque, como eu disse ali em cima, significado de for each é para cada, isso significa que para cada item do array numbers, essa função que você inseriu como argumento do for each foi executada. O array numbers tem 3 itens, então essa função foi executada 3 vezes e é por isso que olá foi exibido no console 3 vezes. E só para deixar claro, quando eu falo argumento é o valor que você insere na invocação de uma função. No caso aqui, na invocação do for each, que é um método. Então, método e função for each aqui querem dizer a mesma coisa. E se você inserir um x aqui, esse x é o valor que você está inserindo como argumento. Já um parâmetro é uma variável que você insere na declaração da função. Aqui a gente tem a declaração de uma função, e se eu inserir um parâmetro x aqui, esse x é uma variável local, que vai ser usada só nessa função, que vai armazenar um valor. Beleza? Então essa é a diferença entre argumento e função. Então, aqui no for each, na invocação desse for each, a gente tem uma função inserida como argumento. Então, ao invés do for each receber uma string, por exemplo, ou qualquer outro valor, ele recebeu como argumento uma função. Essa função que o for each recebe como argumento pode ter 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é um parâmetro que você pode chamar, por exemplo, de item. Por que eu estou chamando esse parâmetro de item? Porque a cada invocação dessa função, esse parâmetro item vai receber um item do array. Isso é, na primeira execução dessa função do for each, e lembrando, essa função vai ser executada para cada item desse array, na primeira execução dessa função, esse parâmetro item vai receber o primeiro item do array. Na segunda execução dessa função, parâmetro item vai receber o segundo item do array. E na terceira e última execução da função, parâmetro item vai receber o terceiro item do array. Simples assim. Para você comprovar isso, você pode exibir item aqui nesse console.log. Então, na primeira execução da função, 1 foi exibido no console porque ele é o primeiro item desse array. Na segunda execução da função, o console.log exibiu 2, que é o segundo item, e essa função estava sendo executada pela segunda vez. E na terceira execução da função, 3 foi recebido aqui nesse parâmetro item e foi exibido no console. Sem dificuldades aqui, né? Essa função do for each também pode receber 2 parâmetros opcionais. O segundo parâmetro que essa função pode receber é o parâmetro index. O index, ele recebe a posição do item para o qual essa função está sendo executada. Ou seja, na primeira execução dessa função, este parâmetro index vai receber 0. Por quê? Porque essa função está sendo executada para o primeiro item desse array e esse primeiro item está no index 0, na posição 0.
Lembrando que a contagem de array é zero-based, ou seja, começa em 0. Esse item está no index 0, esse no 1 e esse no 2. Então, na primeira execução desse dessa função do for each, item foi recebido aqui no primeiro parâmetro e index, que representa o index desse primeiro item para o qual a função está sendo executada, recebeu 0, porque o item 1, primeiro item desse array, está no index 0 do array. Se a gente exibir index também no console, item do array e index desse item são exibidos lado a lado. E também existe um terceiro parâmetro opcional que você pode inserir aqui nessa função quando você precisar, que é o parâmetro array. O parâmetro array recebe o array, recebe o próprio array. Ou seja, a cada execução dessa função, este parâmetro array vai armazenar o array 1, 2, 3. Se você exibir isso no console, você vai ver a função sendo executada 3 vezes novamente, e a cada execução, o próprio array foi exibido. Fechou? Sem mistério aqui, né? Agora, olha só. Eu nomeei esses parâmetros como item, index e array. Parâmetros são variáveis. Isso significa que você pode dar qualquer nome para esses parâmetros. Se você quiser chamar isso aqui de banana, por exemplo, vai funcionar normalmente. Só que não é porque você pode que você deve. E aqui você precisa pensar em um nome mais significativo para o seu código. Isso vai fazer uma diferença brutal na legibilidade? Não necessariamente. Toda pessoa que conhece for each vai saber que esse primeiro parâmetro corresponde ao item do array para o qual a função está sendo executada, o segundo index e o terceiro array. Porém, o que eu gosto de fazer é sempre que possível e sempre que faz sentido, e na maioria das vezes faz, eu prefiro nomear esse primeiro parâmetro como singular do item no qual o for each foi encadeado. E obviamente ajuda muito se o array for nomeado como plural. Geralmente nomear um array como plural é o que faz sentido se você consegue descrever nesse nome o que são esses itens que estão armazenados no array, ou o que esses itens representam. Então, nesse caso, pode fazer sentido eu vir aqui nesse parâmetro, eu vou pressionar F2 nele e nomear ele como number. Eu sinto que isso faz com que a leitura dessa linha, por exemplo, seja mais legível e mais coerente. Fechou? E existe um segundo argumento opcional que o for each pode receber. E esse argumento pode ser um valor que você queira passar como des dessa função. Obviamente aqui nessa função, como ela é uma arrow function, o des vai apontar para o des do escopo em que essa arrow function está. Isso é um assunto que você não precisa se preocupar agora, mas eu só estou te mostrando isso aqui, só estou falando isso para você entender que você pode usar des aqui como argumento do for each, mas não significa que você deve. Des em JavaScript é uma coisa que você deve evitar. Primeiro você aprende des, e aqui no canal tem vídeo sobre des, e depois que você aprende des, você deve aprender a evitar des. E é por isso que eu estou evitando passar des aqui, porque não tem necessidade também. Des em JavaScript deve ser evitado sempre que possível. Evitar o des faz o seu código ficar mais previsível, e se o seu código fica mais previsível, ele fica mais fácil de manter. Show! Então aqui você já viu o funcionamento básico do for each. For each é um método de array que recebe uma função e essa função vai ser executada para cada item desse array. E essa função pode receber 3 parâmetros. O item para o qual a função está sendo executada, o index do item para o qual a função está sendo executada e o próprio array. E antes da gente avançar para o próximo tópico, é importante você entender uma coisa. For each é síncrono. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é assíncrono ou síncrono aqui nesse conteúdo. Aqui no canal tem vídeo só sobre isso, mas o que você precisa entender aqui é só o seguinte. For each é síncrono, e isso quer dizer que esse console.log1 e esse console.log2, todo esse código vai ser executado de cima para baixo. Isso significa que um vai ser exibido no console, for each vai ser executado para cada item de um array, desse array no caso, e só depois que o for each terminar de executar essa função para cada item desse array, aí esse console.log
vai ser executado. Isso parece simples, parece bobinho, mas se você entender isso aqui, vai fazer uma diferença brutal em casos onde você vai ver código acima e abaixo de uma execução do for each. Vou repetir, e essa é a parte mais importante de você entender aqui. Esse console.log2 só vai ser executado depois que o for each terminar de ser executado. Ou seja, depois que o for each executar essa função para cada item desse array, só então esse console.log2 vai ser executado. E aqui poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ter um monte de código aqui. O importante é você entender que esse código aqui embaixo só vai ser executado depois que o for each terminar a execução dele. Se a gente olhar no console, é exatamente essa ordem de execuções que acontece. Primeiro, o console.log1 é executado, em seguida, a função do for each é executada para os 3 itens do array, e só então o código abaixo do for each é executado. Fechou? É isso que você precisa entender aqui nesse momento, na minha opinião técnica, sobre o for each ser síncrono. As linhas abaixo de um for each só vão ser executadas depois que o for each terminar de ser executado. Fechou? Então boa! Agora a gente vai entrar mais, eu já falei sobre isso de leve, mas agora eu quero falar mais sobre quando você deve usar for each. Quando você deve usar for each? Aqui em cima eu falei que você deve usar for each quando precisar executar efeito colateral para cada item de um array. E agora eu vou te explicar o que é efeito colateral. Vou até apagar o código para você focar no que eu vou falar agora. O que é efeito colateral? Um efeito colateral. E se você pesquisar na doc em inglês, você vai ver o termo side effect. Não é side, é side. Então, um efeito colateral ou side effect é qualquer mudança de estado em uma aplicação que pode ser percebida do lado de fora da função, vou quebrar a linha aqui, e que não é um valor retornado pela função. Já vou te explicar isso aqui, segura. Eu já vou escrever aqui também alguns exemplos de side effects. Um exemplo de efeito colateral: modificar alguma variável ou propriedade de objeto que está do lado de fora da função. Então, se você tem uma função que está modificando alguma variável ou propriedade de objeto que está do lado de fora dessa função, isso é um efeito colateral. Outro efeito colateral, logar no console, é um efeito colateral. Manipular DOM também é efeito colateral. Desencadear qualquer processo do lado de fora da função é um efeito colateral. E por fim, invocar outra função que executa efeito colateral. Também é um efeito colateral. Vamos lá. Vamos falar mais sobre isso aqui. O exemplo que eu dei no começo de vídeo de soma, por exemplo, é um exemplo de efeito colateral. Olha só, lembra? Array numbers, que recebe um array 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí eu quero executar um for each, porque eu quero percorrer cada item do array numbers para somar eles. Então, eu vou declarar um parâmetro number. E para acumular essa soma a cada execução dessa função, eu preciso ter aqui uma let, por exemplo, result, que pode iniciar em 0. E para cada execução dessa função do for each, eu quero que result receba o valor que ela já tem somado a number. Como o for each é um método síncrono, isso significa que se depois da execução dele eu exibir results no console, está aqui o resultado da soma de todos os números do array. Essa função está executando efeito colateral, porque ela está modificando uma variável que está do lado de fora dela. Ela está modificando a
a letResult. A cada execução dessa função, o valor de result está sendo modificado. Então esse é um exemplo clássico de que você deve usar o for each. Lembra, você deve usar for each quando precisar executar efeito colateral para cada item de um array. E nem sempre esse efeito colateral vai ser exatamente para cada item de um array, tá? Se, por exemplo, em só uma das invocações, das execuções dessa função, ela modificasse o valor dessa variável, é efeito colateral do mesmo jeito. Efeito colateral é você, nesse exemplo, modificar alguma variável que está do lado de fora da função. Simples assim. Quando você perceber que no seu código você precisa executar efeito colateral, por exemplo, modificar alguma variável ou propriedade de objeto que está do lado de fora da função, e você quer fazer isso ao percorrer um array, você deve usar o for each. Isso não significa que fazer efeito colateral é a única forma de obter o resultado da soma desse array. Existem vários e vários outros métodos mais elegantes em que você pode obter esse resultado. Só que, como eu disse no início desse vídeo, esse vídeo é para quem está iniciando, já tem uma certa base do for. Eu acredito que se você está nesse estágio, o próximo passo, o próximo método que você deve conhecer é o for each. Depois que você entender bem o for each, aí você parte para outros métodos mais elegantes, como map, filter e reduce, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Então isso aqui é um exemplo de efeito colateral. E talvez você possa se perguntar, mas Roger, não tem como eu acumular esse valor aqui dentro do for each? E a verdade é que não, porque a cada execução dessa função, o que foi criado dentro dela e que o JavaScript não vai usar em outra parte do código é removido da memória. Isso significa que na primeira vez que essa função foi executada, uma letResult vai ser declarada na memória armazenando 0. Essa reatribuição de valor vai acontecer, a função vai terminar a execução dela e isso aqui vai ser limpo da memória, vai ser removido da memória. Isso significa que na primeira execução dessa função, por exemplo, result vai armazenar 0 mais 1. Então essa expressão vai fazer result armazenar 1. Você pode comprovar isso exibindo o result no console. Na segunda execução, aquela result da execução passada não vai existir mais na memória. Uma nova letResult vai ser declarada, recebendo 0. E dessa vez, nessa segunda execução da função, result vai receber 0 mais 2. E esse console.log vai logar 2. E a mesma coisa vai acontecer para esse terceiro item. A mesma lógica. Se você olhar esses resultados, está aqui o resultado de result a cada invocação da função do for each. Então, como o result está sendo removida da memória a cada término de execução dessa função, para acumular um valor entre as execuções dessa função, você precisa deixar result aqui nesse scope externo. É por isso que agora result armazena 6 normalmente. Fechou? Outro fundamento que deve ficar muito claro para você na hora de usar o for each. Vou escrever aqui também para você sacar. For each não deve ser usado para retornar valor. Você nunca deve retornar valor aqui nessa função do for each, porque essa função nunca vai retornar um valor. Porque lembra, for each foi feito para executar efeito colateral. Ele só foi feito para isso. Então, ao contrário de outros métodos, como map, filter e reduce, em que você precisa inserir um return nessa função que eles recebem, no for each nada vai acontecer se você retornar um valor aqui. Se eu retornar 1, por exemplo, esse 1 vai para lugar nenhum, essa expressão não vai resultar nesse 1, você pode confirmar isso exibindo ela no console. Por quê? A função do for each nunca vai retornar valor. E toda função em JavaScript que não retorna valor, por baixo dos panos, retorna undefined. É por isso que undefined foi exibido aqui no console. Então esse é um fundamento crucial de você entender sobre o for each. For each nunca retorna valor. Essa função do for each nunca vai retornar valor. Qualquer valor que você tentar retornar vai ser descartado, porque for each não foi feito para retornar valor. Ele foi feito para executar efeito colateral. Beleza? Uma coisa que você pode fazer para deixar esse for each mais legível é, por exemplo, nomear essa função. Você pode, por exemplo, declarar uma const sum, que armazena uma função
E essa função vai ser exatamente essa função que foi passada como argumento do for each. Tudo que você tem que fazer é referenciar sum aqui sem executar. Presta muita atenção nisso aqui. O que você precisa passar como argumento do for each não é a invocação de uma função. For each recebe ou a declaração de uma função inline, como estava aqui, ou a referência de uma função, como está agora. Sum nada mais é do que a referência para essa função em memória. Isso é, se você exibir sum no console, o retorno dela é a própria função. Ou seja, sum é uma referência para você acessar essa função em memória. E toda vez que, através de uma variável, por exemplo, nesse caso uma const, você tem acesso a essa função em memória, você pode executar essa função. Não é isso que a gente quer aqui. Eu só estou te mostrando que sum é uma referência para essa função que foi armazenada na memória. E essa informação vai ser importante na hora de você fazer os exercícios. O que você está fazendo aqui como argumento do for each é só referenciando essa função. Então, nesse caso, fazer isso aqui ou isso aqui é a mesma coisa. Nas duas abordagens, você está passando essa função como argumento do for each. Então, isso aqui é uma abordagem que tende a deixar o seu código mais legível. Quando você nomeia uma função, ao invés de deixar ela anônima aqui, fica mais claro o que essa função faz, a ação que ela faz na sua aplicação. Se você quiser, você pode até remover esses blocos, porque aqui tanto faz. Essa expressão vai ser executada, o resultado dessa expressão vai ser retornado, mas aqui tanto faz esse retorno porque essa função está sendo referenciada como função de callback do for each. Então nada vai acontecer com esse valor retornado, mas essa expressão vai ser executada normalmente, porque a execução da expressão acontece antes do retorno implícito. Então essa aqui é uma abordagem válida para deixar o seu código um pouco mais legível. Porém, uma abordagem que eu tendo a preferir é encapsular o for each e a let em uma função e fazer essa função retornar o resultado. Como assim? Olha só, você pode declarar uma const sum que recebe um parâmetro numbers e essa função vai ter essa letResult dentro dela, vai ter o for each dentro dela e depois que o for each terminar de ser executado, result pode ser retornado. E claro, esses blocos podem ser removidos daqui porque a gente está usando a arrow function. A arrow function vai retornar implicitamente o resultado dessa expressão, mas isso não importa aqui. A gente quer que essa expressão seja executada e tanto faz se a função vai retornar o valor ou não. Quando você faz isso, o for each está encadeado agora nesse parâmetro numbers e agora você pode inserir qualquer array como argumento dessa função. Então você pode inserir o array numbers, por exemplo, e aqui vai ser exibida a soma desses números do array numbers, e você pode inserir qualquer array aqui, e essa função vai funcionar para qualquer array que ela receba. Eu prefiro essa abordagem ao invés de simplesmente referenciar uma função aqui. A função está anônima aqui, mas aqui a gente está priorizando descrever o que esse código faz, e não só essa função. E o que esse código faz é somar o array que é recebido como argumento. Beleza? Só que é o seguinte, eu falei no começo do vídeo que existem várias e várias estruturas de repetição e métodos da linguagem usados para percorrer arrays. E é interessante você comparar, por exemplo, for each com for. Tem um monte de método e estrutura que pode ser comparado com, mas eu vou comparar o mais popular aqui, que nesse caso é o for. Então, for each versus for. E aqui eu não vou comparar performance. Esse é um vídeo sobre fundamentos do for each. Se você está estudando fundamentos do for each e está preocupado com performance, você está preocupado com a coisa errada. A não ser que você esteja lidando com um array com 100 mil objetos e percorrendo todos esses objetos de uma só vez, tem uma tonelada de outros conceitos mais importantes que performance para você se preocupar nesse estágio inicial em que você está. Inclusive eu vou fazer uma tabela bem simples só para a gente ter uma referência visual das diferenças entre for e for each. Segura aí um pouquinho. Pronto, tá aqui um esboço da minha tabela no Google Docs, bem simples, só para a gente começar a comparar for each e for.
Primeira diferença entre os dois eu falei no início do vídeo. Com o for each, ao contrário do for, você precisa ter um array inicial. Porque como o for each é um método, você precisa encadear o for each nesse array que você quer percorrer. Então vou colocar aqui na tabela array inicial e vou pegar um emoji, esse de check, só para a gente demarcar visualmente que for each precisa de um array inicial e for não precisa. Vou centralizar para ficar mais bonitinho. Então essa é a primeira diferença entre for e for each. Um outro aspecto que a gente precisa comparar entre os dois é a legibilidade. Olha só, eu vou deixar só a letResult e o for each aqui, vou apagar essa função, porque eu quero comparar a legibilidade entre for each e for. Então essa é uma forma de fazer a soma de todos os números desse array numbers. Para fazer a mesma coisa com o for, você precisaria declarar o for, let i recebe 0, enquanto i for menor que numbers.length, que é o array que eu quero percorrer. E aqui, se não tivesse array, eu poderia jogar um número aqui, não que seja uma boa prática, mas é possível. Enquanto i for menor que numbers.length, i vai ser incrementado. E aqui dentro do for, eu faria a mesma coisa que está dentro da função do for each. Então, eu vou fazer result, receber todo o valor que ela já tem, somado a numbers, colchetes i. Feito isso, se eu comentar o for each, e aqui embaixo exibir result no console, e o for também é síncrono, isso significa que o código aqui abaixo dele só vai ser executado depois que ele terminar de ser executado. Está aqui o resultado da soma dos números do array. Então, olha só, com o for, para fazer a mesma coisa que esse for each está fazendo, eu preciso declarar uma variável contadora, declarar a condição para esse for parar e incrementar a variável contadora. Já com o for each, eu consigo o mesmo resultado em uma linha, sem esse nonsense de declarar let i recebe 0, não precisa declarar condição, não precisa declarar incremento. Essas são características que fazem, na minha opinião técnica, o for each ser mais legível e conciso que o for. Em um for de uma linha é possível omitir os blocos, mas ainda assim... Opa, deixa eu comentar esse for each, porque rolou uma concorrência aqui. Show, esse é o resultado mesmo. Então, ainda que eu deixe esse for each com uma linha aqui embaixo, ou ainda que eu faça isso, o que deixou ainda menos legível, é interessante observar que com for each, você escreve menos e chega no mesmo resultado do que esse for está fazendo aqui embaixo. Então, na minha opinião técnica, em questões de legibilidade, eu prefiro o for each. Inclusive, a gente pode colocar um outro critério aqui também, que a gente acabou de ver. Menos código. Menos código para fazer a mesma coisa. Outro critério que a gente pode levar em conta é o efeito colateral. Você pode executar efeito colateral tanto com for quanto com for each. Então, vou dar um checkzinho aqui nos dois. Tanto com for quanto for each, você consegue, por exemplo, modificar essa variável fora do escopo da função, no caso do for each, ou fora do escopo desse bloco do for. Uma outra característica que a gente precisa levar em consideração para comparar for each com for é a possibilidade de interrupção do percorrimento do array. Nem sei se essa palavra existe, mas vamos lá. Olha só, eu vou colocar break aqui, ou interrupção, tanto faz, tá? Mas vamos comparar isso. Olha só, se você precisa parar de percorrer o array antes que todos os itens sejam lidos, você não deve usar for each. Vamos ver um outro exemplo. Eu vou deixar esse array numbers com 5 itens. Imagina que quando o item 3 for lido, eu quero parar esse for each. Então, por enquanto, eu vou tirar essa let daqui, vou remover esse código aqui abaixo. E aqui dentro dessa função, se number for igual a 3, eu quero parar a execução dessa função. Se não for, eu vou simplesmente exibir number no console. Olha o que vai acontecer aqui. Mesmo com esse return dentro da função do for each, os números após o 3 foram exibidos no console, ou seja, esse return não para o for each. É por isso que você não deve usar for each se você quiser parar a execução dele antes que ele execute essa função para todos os itens do array. Tem um jeito de parar for each, eu vou mostrar daqui a pouco, mas não é algo que você deve fazer no seu código. Você vai dar volta para parar for each.
Existem vários outros métodos de array que têm esse propósito de parar a execução do loop quando uma certa condição é atendida. O método sum, por exemplo, ou include são exemplos disso. Mas quando se trata de parar for each, não vai rolar. For each não deve ser usado se você quer parar a execução dele antes dele ler todos os itens do array. Então vou vir aqui na tabelinha e já vou marcar um X para o break. Vou substituir esse break por interrompível. Acho que vai ficar mais claro. Já com o for, é mais fácil você interromper a execução. Então, por exemplo, se você tem um for, let i recebe 0, quanto i for menor que numbers.length, não é number, é numbers.length. Quanto i for menor que numbers.length, você vai incrementar i. E se a gente trazer isso aqui para dentro do for e ao invés do return usar a palavra-chave break, essa palavra-chave vai quebrar a execução do loop, vai interromper ela. Isso significa que quando numbers, colchetes i, for igual a 3, esse break vai parar a execução do for e 4 e 5 não vão ser exibidos no console. Vamos comprovar isso? Vou comentar esse for each e está aqui uma mensagem dizendo que number is not defined. Claro, porque aqui não é number, é numbers colchetes i. Testando de novo, 1 e 2 foram exibidos no console e quando essa condição resultou em true, o break parou a execução do for, então os itens após 2 não foram exibidos no console. Eu mencionei que tem uma forma de fazer o for each ser parado, mas você não deve usar isso porque você vai dar volta. Olha só o que você precisa fazer, ou uma das formas de fazer o for each ser interrompido. Eu vou declarar uma const, vou chamar ela de x aqui porque tanto faz, é só um exemplo. Vou mover todo esse código para dentro da função. E para parar esse for each, eu teria que usar dentro dele um true. True é uma palavra-chave para lançar uma exceção no seu código e toda vez que você usar true, você nunca deve usar true sem ele estar dentro de um try-catch. Então, para parar esse for each, você precisaria ter um try aqui e executar esse bloco de código aqui dentro. Return seria substituído por true, vou colocar um new error aqui, e aqui pode ser qualquer mensagem, blá blá blá. Precisaria ter um catch para capturar esse erro. E aqui dentro do catch eu posso, por exemplo, exibir esse erro no console, error, e ao executar esse código, nada acontece porque eu não executei a função, né? Então vou executar x e está aqui, você parou o for each. Quando a função do for each foi executada para o terceiro item do array, essa condição resultou em true, o erro foi lançado, então tudo que está aqui abaixo foi ignorado, o catch foi executado e exibiu esse erro no console, já capturado, e o restante dos itens do array não foram exibidos no console.log, ou seja, o true quebrou a execução do for each. Então essa é uma forma de quebrar a execução do for each. Você deve fazer? Não. Se você precisa parar a execução do seu loop em determinado ponto, não use for each. Aí você pode preferir usar o for ou talvez o método sum ou includes. São dois exemplos de métodos que devem ser usados quando você precisa parar a execução ou quando você precisa parar de percorrer o array. Beleza? Então vou marcar aqui nessa tabela que o for é interrompível. E agora eu vou te mostrar erros comuns que as pessoas cometem ao usar for each. O primeiro erro comum ao usar for each é manipular DOM desnecessariamente dentro do for each. Como assim? Olha só, eu vou remover todo esse código. Imagina que você tem uma aplicação de perguntas e respostas, por exemplo, tipo um quiz, em que você tem um array com as respostas do usuário. Então vou colocar aqui A, B e C, só como exemplo. E vou nomear essa const com user answers, com W depois do S. Aqui embaixo você tem uma const correct answers, que contém um array com as alternativas corretas do quiz. Deixa só eu escrever aqui o que a gente está falando agora, que são erros comuns ao usar for each. E esse erro que eu estou demonstrando agora é manipulação de DOM desnecessária. E aqui embaixo a gente vai ter uma let score, que recebe 0, e a cada pergunta que o usuário acertar, a let score vai ser incrementada.
Eu vou colocar aqui mais uma alternativa, só para serem 4 alternativas, e aí a gente incrementa a Let's Score de 25 em 25. Então, para incrementar a pontuação do usuário de 25 em 25, caso ele tenha acertado a questão, você pode fazer, por exemplo, useranswers.forEach, que recebe uma função com o parâmetro useranswer no singular, e se useranswer é igual a correct answers, colchetes i, então aqui eu vou precisar declarar o parâmetro index, que aqui eu vou abreviar como i. Se essa condição resultar em true, então vou fazer um if aqui. Se essa condição resultar em true, a Let's Score recebe o valor que ela já tem, mais 25. E até aqui tudo bem. Só que imagina que você quer exibir essa pontuação na tela para o usuário, afinal de contas é a pontuação que ele fez. Qual é o erro aqui? É você vir aqui e fazer, por exemplo, score container.textContent recebe uma mensagem com a pontuação do usuário. Por exemplo, você fez score /100 pontos. Score container, aqui no index.html, vai ser, eu vou remover esse section daqui por enquanto, vai ser um H2 que eu vou selecionar aqui no meu app.js, então com query selector eu vou selecionar score container, que recebe o H2, e o que vai acontecer aqui? Se eu salvar, está aqui a pontuação do usuário na tela, certo? Só que tem um equívoco aqui na forma com que essa mensagem está sendo inserida na tela. Por quê? Olha só, a cada execução dessa função, quando essa expressão resulta em true, score é incrementada e score container, que é o H2, recebe esse conteúdo textual da mensagem. Só que está acontecendo para cada vez que a função é executada, e isso é desnecessário. É claro que o computador do seu usuário não vai explodir se você fizer isso, mas não tem por que você fazer isso no seu código. Se você quer mostrar a pontuação do usuário, você pode mostrar ela só depois que o score foi calculado. Lembra que o forEach é um método síncrono e que essa linha aqui abaixo, ou todas as linhas abaixo do forEach, só vão ser executadas depois que o forEach terminar de executar? Isso é, depois que o forEach terminar de executar essa função para cada item do array, isso significa que a pontuação já foi calculada. Então, ao invés de ficar fazendo manipulação de DOM a cada execução da função do forEach, ou a cada vez que esse if for executado, você simplesmente faz a manipulação de DOM uma única vez, depois que o cálculo da pontuação tiver terminado. Então fica ligado nisso, não é porque o forEach foi feito para executar efeito colateral, e aqui essas duas linhas são efeitos colaterais, você precisa ficar atento a quais efeitos colaterais realmente precisam ser executados dentro do seu forEach. Se for uma manipulação de DOM como essa, por exemplo, que exibe a pontuação do usuário na tela, você não precisa fazer essa manipulação de DOM toda vez que a Let's Score foi incrementada. Basta exibir a score na tela depois que toda a pontuação dela foi calculada. Beleza? Manipulação de DOM desnecessária é um erro comum que você deve evitar ao usar forEach. Um outro erro muito comum ao usar forEach é o que eu já mencionei antes, que é desejar parar forEach. Se você deseja parar forEach, ou seja, se você deseja fazer algo desse tipo, number, se number for maior que 2, if number é maior que 2, aliás, se number é igual a 2, você quer parar o forEach e tenta fazer um return, por exemplo, isso não vai funcionar, isso não vai quebrar a execução do forEach. Então, 1 é exibido aqui, quando essa condição resultou em true, return foi executado, então o return parou a execução. Porém, isso não quebrou a próxima execução do forEach, porque forEach é imparável, você não para forEach. E é por isso que aqui o 3, que é o último número desse array, foi exibido no console. Existem vários métodos de array ou estruturas de repetição que você pode usar para fazer esse tipo de coisa. Um exemplo é o método sum. Então, se você tem um array 1, 2, 3 e você quer percorrer esse array, mas se um item do array atende a determinada condição, você quer parar de percorrer o array, aí você pode usar, por exemplo, o método sum.
Com o método sum, você tem uma função que pode receber um parâmetro number, que corresponde a cada item desse array, e se number for igual a 2, essa expressão vai retornar true, porque o sum significa algum, o significado de sum é algum. Então, se algum item é igual a 2, por exemplo, você quer parar de percorrer o array. O sum vai retornar um boolean, indicando que essa condição atendeu ao item do array, e esse item 3, por exemplo, não vai ser lido. Então, se, por exemplo, eu colocar um bloco aqui nessa função, retornar essa expressão, e aqui dentro colocar um console.log, que recebe number, olha só o que vai acontecer. Eu vou comentar esse for each, e está aqui as execuções do console.log. Ou seja, esse array contém 3 itens, mas como no segundo item essa condição foi atendida, o sum não executou essa função para esse terceiro item. Mas toma cuidado que o objetivo ao usar o sum deve ser você obter um boolean indicando se o item existe ou não no array. Sum não foi feito para executar efeito colateral. Você vai usar ele para retornar um boolean caso o item exista no array, ou caso a condição que você especificar aqui seja atendida. Então, nesse caso, esse boolean pode ser armazenado em uma const contains 2. Se você investigar no console o que essa const armazena, ela vai armazenar true, porque algum desses itens desse array é igual a 2. Beleza? Então, se você deseja parar for each, você vai preferir usar métodos de array como sum, find, every e findIndex. Por exemplo, index. Esses métodos de array são exemplos de métodos que param de percorrer o array imediatamente quando não é mais necessário. Ou você pode usar uma estrutura de repetição como for, for-off e for-in. Essas estruturas de repetição também param de percorrer o array imediatamente quando não é mais necessário. Você pode usar o break nelas, por exemplo. E antes de ir para os exercícios, tem um último erro comum ao usar o for each que as pessoas cometem e que você também não precisa errar, que é usar para adicionar escuta de evento em elementos. E eu já vou te dar um exemplo. Olha só, eu vou apagar todo esse código, vou vir aqui no index.html. Esse H2 agora vai ser uma UL. Essa UL vai ter uma LI com qualquer texto dentro dela. Vão ter algumas LIs, vou colocar 3 LIs com qualquer texto dentro delas, tá? Então aqui a gente tem uma UL com 3 LIs. Eu vou selecionar essa UL, vou chamar ela de list. E imagina que eu quero fazer alguma coisa quando qualquer um dessas LIs for clicada. O que é o erro comum aqui? É a pessoa vir aqui no JavaScript e selecionar as LIs. Então vou colocar isso aqui no plural LIs. Vou usar um Query Selector All, que vai selecionar todas as LIs aqui desse index.html. E como você quer adicionar nessas LIs, por exemplo, um evento de clique, para fazer alguma coisa quando qualquer uma das LIs for clicada, você vem aqui e faz lis.forEach e para cada LI você quer adicionar um addEventListener de clique. E quando alguma dessas LIs for clicada, você quer fazer alguma coisa. No meu caso eu vou só logar no console, mas pode ser fazer qualquer coisa. Clicou na LI. Então beleza. Então estão aqui minhas LIs na tela. Quando eu clico em alguma delas, clicou na LI, é exibido. Qual que é o problema dessa abordagem? Primeiro problema que a gente pode observar é que é difícil de ler, porque aqui você tem a invocação do forEach, que recebe uma função como argumento, e essa função contém uma outra invocação de função, que contém a declaração de uma função aqui como segundo argumento, então é um código complicado para ler. E um outro problema dessa abordagem é que ficar adicionando escuta de clique para cada elemento aqui nesse HTML acaba não sendo tão ideal para performance. E olha que eu falei que eu nem ia falar de performance, né? Mas aqui está um exemplo. E novamente, isso aqui não é algo que vai fazer a memória do computador do seu usuário pegar fogo, mas com certeza é uma abordagem desnecessária. Você não precisa sair adicionando evento de clique em cada uma dessas LIs dentro da UL.
existe uma forma mais legível e menos trabalhosa de se fazer isso. E essa forma não usa o for each. Eu estou trazendo o for each aqui porque esse é um exemplo em que você não deve usar o for each para adicionar escuta de evento em elementos. Olha só, qual que é a abordagem ideal para você fazer esse tipo de coisa? Eu vou comentar esse código por enquanto, vou declarar uma const UL, que recebe o retorno thisDocument.querySelector, que seleciona a UL, e ao invés de selecionar cada LI para adicionar evento em cada uma delas, você pode usar um mecanismo que o navegador entrega para você, chamado borbulhamento de eventos, que é o seguinte: quando um elemento tem um evento adicionado nele, o filho desse elemento que tem o mesmo evento, ou que sofre o mesmo evento, vai fazer o evento no elemento pai ser disparado. Já vou te mostrar. Olha só, eu vou inserir o l.addEventListener. Então observa que agora eu estou adicionando um escutador de evento na UL. Ou seja, estou adicionando o escutador no pai das LIs. Então, o l.addEventListener, quero escutar evento de clique e quero executar essa função para cada vez que o clique acontecer na UL. Porém, essa função de callback tem um parâmetro opcional chamado event, que eu vou chamar de E. Esse event é um objeto que o navegador disponibiliza aqui no seu código JavaScript. Lembrando que esse código está sendo executado no browser. E esse objeto event contém informações do evento que aconteceu nesse elemento. Então, se você simplesmente exibir E no console, quando você clica na LI, você vê, por exemplo, um objeto pointerEvent, cheio de propriedades e métodos aqui. Então, o que aconteceu aqui? Olha só, eu adicionei o EventListener na UL, o evento de clique aconteceu em um elemento filho da UL, e como o evento foi de clique, esse evento borbulhou da LI para a UL. Por que para a UL? Porque a UL tem um evento de clique nela. E por que a UL tem esse evento de clique atrelado a ela? Se eu executar um clique em qualquer elemento filho da UL, esse evento de clique vai ser disparado e essa função vai ser executada. É por isso que quando eu clico na UL, o objeto event é exibido no console. Beleza? Esse objeto event contém uma propriedade chamada target. O que é o target? Olha só, se você clicar aqui na LI agora, olha o que foi exibido no console. O que foi exibido no console agora é exatamente a LI que você clicou. Ou seja, event.target retorna o exato elemento que sofreu o clique, desde que, obviamente, esse elemento esteja dentro da UL. Tá bom? Então, se eu clicar na primeira LI, por exemplo, está aqui a LI Olá, que é a LI que eu cliquei. Ou seja, ao invés de sair usando for each para adicionar evento de clique em cada LI, você pode simplesmente obter a LI que foi clicada com o event.target, se o seu objetivo é obter a LI, por exemplo. Se não for, qualquer clique nas LIs que acontecer dentro da UL vai fazer essa função aqui ser invocada. Por quê? Porque eu adicionei na UL, que é o pai dessas LIs, eu adicionei nela um evento de clique, uma escuta de clique. Isso automaticamente faz com que qualquer clique que aconteça nos filhos da UL, ou seja, nos filhos do elemento que eu adicionei o evento de clique, se eu clicar em alguma dessas LIs, esse clique vai borbulhar até o elemento pai que contenha esse evento de clique, que nesse caso é a UL. É por isso que qualquer clique em qualquer uma das LIs dispara o evento na UL. Beleza? Então esse é um caso em que você não precisa de for each para adicionar escuta de evento em vários elementos. Fechou? Esses são os erros mais comuns que eu vejo a galera cometendo ao usar o for each. Agora que você viu essa aula sobre o for each, chegou a hora de você colocar a mão no código. Ver aula é só o começo. Você precisa praticar o que você viu. E para praticar, nada melhor que exercícios ou desafios. Então, o que você precisa fazer a partir daqui? Na descrição desse vídeo tem um link para um repositório no GitHub.
Esse repositório contém uma bateria de exercícios para você treinar fundamentos do for each que a gente viu aqui. Você vai baixar esse repositório para sua máquina, você vai fazer esses exercícios e depois de fazer você volta aqui no vídeo e continua, porque daqui em diante eu vou mostrar como resolver esses exercícios. E ó, eu preciso dar um aviso para você. O aviso é: não fique na noia se você resolveu de forma diferente da que eu mostrar. Cara, não fica muito bitolado se a forma com que você resolveu o exercício não foi a mesma que eu vou mostrar daqui a pouco. Se você conseguiu chegar no resultado que o exercício está pedindo, tá tudo certo. Vou até escrever isso aqui porque é importante. Se você conseguiu chegar no resultado que o exercício está pedindo, tá tudo certo. Independente da forma que você resolver, tá tudo bem, de verdade. Porém, se a minha forma de resolução foi diferente, é interessante você aprender também a forma que eu resolvi. Por quê? Porque isso vai facilitar o seu entendimento de outros métodos do JavaScript. Provavelmente. Tá bom? Esse é o recado que eu preciso te dar antes de você resolver os exercícios. Então resolve os exercícios sozinho. Obviamente que se você estivesse batendo em algum, você vai precisar olhar a forma que eu vou fazer. Mas pausa esse vídeo, resolve os exercícios e só volta nele depois de resolver toda a bateria de exercícios. Porque é isso que vai rolar de agora em diante. O primeiro exercício diz o seguinte: apenas olhando o código abaixo, sem escrever código, você sabe qual valor cada let está armazenando após a execução do for each? Apenas pense em qual valor cada let armazenou. Você pode escrever um comentário temporário para ajudar a entender o fluxo. Só após concluir o raciocínio sobre os valores das lets, confira se os valores que você supôs estão corretos. Você pode usar console.log para visualizar os valores após concluir seu raciocínio. O principal objetivo desse exercício é checar se você entendeu o fluxo de execuções da função do for each. Então olha só, esse exercício pede que você suponha qual valor cada uma dessas três lets está armazenando após a execução desse for each. E para facilitar, você pode, por exemplo, fazer um teste de mesa em um comentário. O que é um teste de mesa? Nesse caso, é escrever quais valores os parâmetros e lets aqui dessa função do for each estão armazenando a cada execução dele. Vou te dar um exemplo. Eu vou escrever um comentário multilinha aqui. E a primeira coisa que eu vou me preocupar é em escrever quais valores esses parâmetros e lets estão armazenando na primeira execução da função do for each. Então vou escrever primeira execução e aqui nessa primeira linha, qual valor essa const last index está armazenando? Olha só, a last index está armazenando o resultado dessa expressão, que é array.length, lembrando que esse parâmetro array recebe o próprio array no qual o for each foi encadeado. Esse array tem 3 itens, então array.length resulta em 3 menos 1. Então essa const last index resulta em 3 menos 1, ou seja, 2. Na linha 27, a gente tem um if com essa condição. Essa condição vai retornar true ou false, dependendo se index é igual a last index. Index, nessa primeira execução, vai armazenar o index do primeiro item do array, que é 0. Então aqui a gente pode substituir index por 0 e last index está armazenando 2, como a gente acabou de ver. 0 é igual a 2? Não. Então essa expressão vai resultar em false dessa vez e esse if não vai ser executado. Já que esse if não vai ser executado, eu não preciso me preocupar com essa expressão agora. Próxima expressão que eu preciso me preocupar é o que a first let está armazenando. A first let está recebendo o valor que ela já tem,
que nesse caso, nessa primeira execução dessa função é 0, então vou inserir 0 aqui, somado a last index, que está armazenando 2. 0 mais 2 resulta em 2, então aqui na linha 31, no meu caso, nessa primeira execução da função do for each, first let armazenou 2. Já a second let está recebendo o valor que ela tem, que nessa primeira execução da função é 3, multiplicado por index, que nessa primeira execução da função é o index do primeiro item do array, que é 0. Então, second let está armazenando o resultado de 3 vezes 0, que é 0. Show! Agora, o meu teste de mesa vai para a segunda execução da função do for each. Nessa segunda execução da função, last index continua armazenando 2, porque array.length, que é a quantidade de itens no array, não mudou, então 3 menos 1 resulta em 2. Dessa vez, essa expressão vai avaliar o seguinte: index, nesse caso é 1, porque a segunda execução da função recebe o index do segundo item do array, e como a contagem de index é zero-based, nesse caso index armazena 1, last index continua armazenando 2, e 1 é igual a 2 vai resultar em false. Então, novamente, eu não preciso me preocupar com essa expressão que está dentro do if, porque o if não vai ser executado. Na linha 31, eu tenho first let recebendo o valor dela, lembrando que na execução passada, first let recebeu 2, last index continua armazenando 2, 2 mais 2 resulta em 4. Então, first let, nessa segunda execução da função, armazenou 4. Já a second let recebeu o valor que ela tem, que é o valor que ela recebeu na execução passada, que é 0. E como essa é a segunda execução da função, ela está sendo executada para o segundo item do array, que tem o index 1. 0 vezes 1 resulta em 0. E na terceira e última execução dessa função, last index continua armazenando 2. Index é igual a last index. Dessa vez vai resultar em true, porque index nessa terceira execução da função, esse parâmetro index está armazenando o index do terceiro item do array. Então, index armazenou 2, last index armazena 2, 2 é igual a 2, resulta em true. Então, dessa vez, o que vai acontecer? Essa expressão resulta em true, o if vai ser executado e third let vai receber o valor que third está armazenando. E como essa é a terceira execução da função, esse parâmetro third armazenou o terceiro item do array, que é essa string laranja. Depois do if, first let vai receber o resultado dessa expressão, que vai somar o valor de first let, que é o valor que ela recebeu na execução passada da função do for each, que é 4, mais o valor de last index, que é 2. 4 mais 2, 6. E a second let vai receber o resultado dessa expressão, que multiplica o valor de second let, que continua sendo 0, vezes index, que nessa terceira execução está armazenando 2. Então, fazendo um teste de mesa como esse, eu consigo mapear o valor que cada let que me interessa está armazenando a cada execução da função. Agora, como que eu verifico o valor que cada let armazenou após a execução do for each? Posso vir aqui e declarar um console.log que recebe first let, second let e third let. Então, a first let armazenou 6, que é o valor que eu mapeei aqui no meu teste de mesa. Vou deixar só a terceira execução, que é a última, para ficar mais fácil da gente olhar. A second let armazenou 0, que eu esqueci de tirar essa expressão daqui, mas 0 vezes 2 é 0. E a third let armazenou a string laranja, como eu também mapeei aqui no meu teste de mesa. Então, quando você tiver com dificuldade em entender o fluxo do seu código, fazer um teste de mesa pode ajudar a aliviar um pouco a questão de você ter que pensar em tudo isso aqui, beleza? Então, show, eu vou remover esse comentário, vou remover o console.log, não deixe console.log no seu código. Console.log é só para você visualizar valor enquanto estiver testando. Depois que você visualizou, não precisa mais de console.log. Show, então vamos lá para o exercício 2. Converta o for loop abaixo em um for each. Seu for each deve ter a mesma funcionalidade do for, isto é, ele deve preencher o array letters in uppercase com a versão maiúscula das letras. Deve ficar assim, e aqui tem um exemplo de como esse array letters in uppercase deve ficar.
Após converter, ou seja, após converter o for loop em um for each, verifique se letters in uppercase realmente está armazenando o valor que você deseja. Então beleza, se eu vier aqui abaixo, inserir um console.log que exibe letters in uppercase, a gente vê que esse for fez letters in uppercase armazenar o array que o exercício está pedindo. E o desafio aqui é converter esse for para for each. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é comentar esse for. Por enquanto, posso tirar esse console.log daqui. E aqui, basicamente, o que você pode fazer, como o for each precisa de um array para que ele seja invocado em, você pode usar letters.forEach, que recebe uma função com um parâmetro letter no singular. E nessa função, você pode fazer basicamente a mesma coisa que foi feita dentro do for. Você pode pegar o array letters in uppercase, executar um push nele e dizer que o que você vai adicionar nesse array é a letra maiúscula. Então, to uppercase. Feito isso, se aqui embaixo você exibir letters in uppercase no console, está aqui o array com as letras em maiúsculo, do jeito que o exercício pediu. Só que agora você usou menos linhas para fazer isso e você não precisou fazer toda essa loucura aqui do for para chegar no resultado que você queria, beleza? E ó, vou falar de novo porque é importante. Existem alternativas mais elegantes para você fazer esse tipo de coisa sem efeito colateral. Eu estou mostrando essa forma de resolver com for each porque esse vídeo é focado no for each. Se você está no estágio em que está aprendendo for ou acabou de aprender for, eu acredito que o seu próximo passo deve sim ser aprender for each. E depois de aprender bem for each, você pode, por exemplo, aprender a como usar o map para obter esse mesmo tipo de resultado, mas sem precisar fazer efeito colateral igual está sendo feito aqui dentro do for each, beleza? Então show, exercício resolvido, vamos para o exercício 3. Declare um for each logo abaixo da letParagraphs e acima da linha do section.innerHTML. Após a execução do seu for each, a letParagraphs deve conter uma string com a marcação HTML de 4 parágrafos. Cada parágrafo deve conter uma string do array reviews. Deve ficar assim, e aqui tem um exemplo de como a letParagraphs deve ficar. As reticências acima são apenas uma representação do restante do parágrafo. Ou seja, essas reticências são só uma representação do que vem em todo esse parágrafo após a palavra sempre. Isso é, o seu parágrafo deve conter, o primeiro parágrafo nesse caso, deve conter toda essa string do item 1 do array reviews, beleza? Então vamos lá, olha só, eu vou substituir esse comentário pelo for each. E como eu quero percorrer o array reviews, porque para cada review eu quero gerar um parágrafo, eu vou inserir reviews.forEach, recebe uma função com um parâmetro review no singular, e para cada review eu quero gerar uma tag p, então vou inserir a abertura da tag e o fechamento da tag nessa template string. O conteúdo dessa tag p vai ser o review. E se você fizer só isso, olha o que vai acontecer. Eu vou exibir paragraphs no console.log e nada aconteceu, porque paragraphs não está recebendo esse parágrafo. Então se eu vier aqui e fazer paragraphs receber esse parágrafo a cada execução do for each, o parágrafo é exibido na tela por causa desse innerHTML. Se você não sabe o que é isso aqui, tá tudo bem, esse não é o foco. E esse parágrafo, recomendo esse livro para quem curte uma boa história de ficção, que é esse último review, só ele foi exibido no console. Isso significa que a Paragraphs armazenou só esse último parágrafo. Por quê? Porque a cada execução dessa função, eu estou fazendo o Paragraphs receber um novo parágrafo. Isso significa que na primeira execução desse for each, a Paragraphs recebeu este parágrafo com esse conteúdo, com o conteúdo dessa string do primeiro item do array, só que na segunda execução da função do for each, a Paragraphs está recebendo essa string, ou seja, a string anterior de Paragraphs, que era esse valor que ela armazenava, foi substituída por essa segunda string do array. E a mesma lógica aconteceu para o terceiro item do array e para o quarto. Então, a cada execução dessa função, como está acontecendo só uma reatribuição, na última vez que essa função foi executada, para esse quarto item do array, o parágrafo com o quarto item do array é exibido. Então, para acumular as strings a cada execução, você precisa usar o mais igual aqui. O mais igual vai fazer com que
a paragraphs receba o que ela tem, o valor que ela tem, e como aqui a gente está lidando com uma string e o operador de adição está sendo usado, paragraphs vai receber a string que ela já tem concatenada a essa nova string. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, você pode, por exemplo, inserir um console.log aqui dentro do bloco dessa função para ver os valores que paragraph está armazenando a cada execução do for each. Assim você consegue visualizar os valores das suas LEDs ou dos seus parâmetros, o que seja o que for que você queira visualizar. Você sempre pode usar o console.log para debugar, para visualizar os valores que você acha que o seu código está recebendo. Existem outros métodos mais engraçadinhos que o console.log, mas na real o console.log é a forma mais rápida e eficiente de você saber os valores que as suas expressões estão resultando ou que as suas variáveis estão armazenando aqui no seu código, beleza? Então, se aqui abaixo eu vou remover esse comentário daqui, e se você olhar o resultado do console.log, está aqui, a let paragraphs armazenou todos os parágrafos, todas as strings desse array reviews. Então aqui tem o primeiro parágrafo, a partir daqui o segundo parágrafo e assim por diante. Esse console.log pode ser removido daqui e a gente pode ir para o próximo exercício, que diz o seguinte: através do código abaixo, gere uma string no seguinte formato, e aqui está o formato da string que você deve gerar. Atenção! A string deve estar no exato formato acima, isso é, ela precisa ser apenas uma única string com o conteúdo textual acima, ou seja, isso aqui é uma única string, ou deve ser uma única string aí na sua resolução. Dica: para quebrar a linha, você pode usar dentro da string o caractere especial /n. Pesquise por ele se necessário. Então tá bom. Aqui embaixo eu tenho um array Best TV Shows, que contém, segundo o Metacritic, as 5 melhores séries já feitas. E isso é verdade, tá? Se eu entrar aqui no site do Metacritic, deixa eu tirar o navegador de tela cheia. Se você entrar no site do Metacritic e vir aqui em... cadê? TV Shows of All Time. Pelo menos na data que eu estou gravando isso, você vai ver essas séries aqui que foram listadas no array. Claro que aqui, como ele elenca por temporada, tem algumas repetições. Essa The Larry Sanders Show, por exemplo, tem a temporada 4 e 6 aqui listadas. Mas se você desduplicar essa lista, você vai ver que ela vai cair nisso aqui. Pelo menos agora, na data em que eu estou gravando, tá bom? Então vamos lá. Nesse exercício, o que você precisa fazer é basicamente concatenar essas strings, quebrando linha exatamente como está formatado aqui. Você deve concatenar essas strings a essa string message. Como que você pode fazer isso? Olha só, para cada objeto desse array, eu quero pegar o título e as pontuações da série. Então, você pode inserir Best TV Shows.forEach. Nesse caso, eu não vou simplesmente nomear esse parâmetro como singular, porque eu não acho que esse parâmetro precisa se chamar Best TV Show. Se eu tirar esse Best daqui, o significado vai ficar basicamente o mesmo. E nessa função do forEach, primeiro eu só vou colar a string que eu preciso concatenar aqui dentro dessa template string. E aqui eu posso substituir o nome da série por TV Show.title, porque lembra, esse parâmetro TV Show, na primeira execução dessa função, vai armazenar esse objeto. Para acessar essa string, eu posso acessar ela através da propriedade title. Então essa interpolação da template string vai resultar na primeira execução dessa função do forEach na string rectify. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa aqui para o Metascore e também para o User Score. Esqueci de inserir TV Show antes, né? Vou selecionar essas duas interpolações, inserir TV Show, ponto e o nome da propriedade. Beleza. Obviamente, se eu fizer só isso e executar, nada vai acontecer, porque essa string está indo para lugar nenhum. Eu preciso fazer essa string ser concatenada à string message. Então você pode, por exemplo, fazer essa concatenação usando o operador de soma, e aqui seria mais igual novamente. Se você fizer isso e exibir a message no console, tá aqui a string. Agora você precisa quebrar a linha para que cada linha que contém esse tracinho fique separada. Para fazer isso, você pode usar o caractere especial /n para que cada string que você está concatenando fique em uma linha separada, beleza?
E só para eu não pecar pela falta, vamos fazer um teste de mesa só para a gente entender o que aconteceu aqui nesse fluxo? Olha só, na primeira execução da função do for-each, esse parâmetro tvShow armazenou esse primeiro objeto do array, message recebeu a string que ela já tinha, que é este valor, concatenada a essa template string. E isso fez com que, devido a esse caractere especial de quebra de linha, essa string fosse concatenada na linha abaixo. Então, na primeira execução dessa função do for-each, message recebeu o valor que ela já tinha concatenado na linha abaixo a essa string que contém o título da série, o metascore e o user score. São todas propriedades desse primeiro objeto que foi recebido em tvShow. Na segunda execução dessa função, agora tvShow estava armazenando esse segundo objeto do array, a letMessage estava armazenando o resultado dessa concatenação, que foi essa string que eu destaquei aqui, ou seja, essa linha segundo site concatenada a essa segunda linha, ou seja, message estava armazenando essas duas linhas, que foram o resultado dessa concatenação, e nessa segunda execução da função, todo esse valor foi concatenado a uma nova template string que contém os dados desse segundo objeto desse array best tvShows. E essa mesma lógica se repetiu até o último item do array, que é o The Office britânico. Fechou? Então esse comentário e esse console.log podem ser removidos daqui. E vamos para o quinto exercício, que diz o seguinte: na const nameAsArray, insira manualmente seu primeiro nome na string vazia antes da invocação do método split. Se, por exemplo, o nome é João, deve ficar assim. Abaixo da const nameAsArray, declare uma const messages e atribua a ela um array vazio. Abaixo da const messages, adicione no array quantas vezes forem necessárias a seguinte string. E aqui tem um exemplo da string. Os x da string acima são apenas representações da letra e da posição dela em seu nome. Por exemplo, se o nome é Roger, as strings que o array messages deve conter são, e aqui tem um exemplo do array com as strings. Após terminar de adicionar todas as strings no array messages, na linha seguinte, apenas para caráter de visualização, exiba no console cada string do array. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, que o exercício pediu, é inserir o meu nome aqui nessa string na qual o split está encadeado. Então vou inserir meu nome aqui, você vai inserir o seu. O que mais que esse exercício está pedindo? Abaixo dessa const, declare uma const messages e atribua a ela um array vazio. Então const messages recebe um array vazio. Continuando aqui, abaixo da const messages, adicione no array quantas vezes forem necessárias a seguinte string, essa string. Então tá bom. Olha só para ficar claro para você, o que esse split está fazendo é simplesmente quebrando essa string e fazendo com que cada caractere dela seja um item de um array. No caso do nameAsArray, se você exibir nameAsArray no console, tá aqui o array que o split gerou, em que cada letra do meu nome é um item desse array. Fechou? Então vou copiar a string que eu preciso adicionar no array messages, vou inserir nameAsArray.forEach. Aqui nesse parâmetro, novamente, vou declarar o parâmetro da função como um letter e vou fazer o array messages. Vou adicionar no array messages a frase que eu copiei. Como eu vou precisar interpolar uns valores nessa string, eu vou preferir usar template string. E para inserir as informações corretas, eu vou dizer que letter é a letra do meu nome e que ela é, e aqui, para dizer qual é a posição dessa letra do seu nome, você pode usar, por exemplo, o index. E como o index é zero-based, você pode usar index mais 1, para que a contagem comece de 1. E claro, para usar o index aqui, você vai ter que declarar ele aqui no parâmetro. Rolou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Por algum motivo, rolou uma duplicação dessa interpolação aqui. Show! Se você quiser quebrar essa error function para a linha de baixo, só para não passar 80 caracteres em uma linha, você pode fazer isso. Se você exibir messages no console, esse array messages contém as strings informando a determinada posição de cada letra do meu nome. Beleza? Então show! Você pode remover esse console.log e agora a gente vai para o penúltimo exercício, que diz o seguinte:
Aliás, antes, deixa só eu remover esse inner HTML daqui, só para a tela ficar sem aqueles parágrafos. Então, beleza? Vamos para o exercício 6, que diz o seguinte. Abaixo do array Customers, declare uma const Price Messages e atribua um array vazio a ela. Abaixo do array vazio que você acabou de criar, você precisa adicionar nesse array mensagens que devem conter o nome do cliente e o total que ele deve pagar. O array Price Messages deve ficar dessa forma. Para formatar com 2 casas decimais o preço total que cada cliente deve pagar, você pode usar o método toFixed, recebendo 2 como argumento. Então, beleza. Abaixo do array Customers, que é este array, eu vou declarar uma const Price Messages, que recebe um array vazio. E agora, eu preciso adicionar nesse array mensagens que devem conter o nome do cliente e o total que ele deve pagar, que são essas mensagens aqui. Então vou copiar essa mensagem, vou deixar ela comentada aqui por enquanto, só para eu não ter que subir lá no enunciado do exercício, e vou percorrer o array Customers. Então customers.forEach, que recebe uma função com o parâmetro customer no singular, e para pegar só os nomes dos clientes, por exemplo, eu posso fazer priceMessages.push, receber customer.name. Se eu fizer isso e exibir essa const no console, a gente vê um array com os nomes dos clientes. Ótimo! Isso significa que se no lugar do nome do cliente, aqui nessa frase que eu copiei, eu inserir uma template string, que ao invés do nome do cliente contém customer.name, agora o array contém as frases e só falta a gente pegar o preço. E aqui você precisa prestar bastante atenção, porque olha só, o preço que cada cliente deve pagar vai ser a soma das propriedades price dos objetos que estão dentro desse array orders, que está dentro deste objeto que está sendo recebido aqui, no parâmetro da função. Ou seja, customer representa cada objeto desse array, certo? E como cada objeto contém uma propriedade orders que recebe um array com objetos que contém o preço de cada produto que o cliente comprou, o que você precisa fazer para obter, por exemplo, o preço de cada produto? Se os preços estão dentro de objetos que estão dentro de um array, você vai precisar percorrer esse array. E lembra do que eu expliquei lá no começo do vídeo. Aqui dentro da função do forEach, você pode, por exemplo, acessar manualmente customer.orders colchetes i, e aqui você pode declarar o index como parâmetro. Qual é o problema de fazer isso? Olha só, se aqui no forEach essa função está sendo executada para cada item desse array, customers, isso significa que ela só vai ser executada 2 vezes se você fizer isso. Tá? Então eu vou comentar essa linha, vou exibir um console.log só para você visualizar. Então esse primeiro produto é o que o Ricardo comprou, então está faltando esse segundo produto do array orders, e para a Gisele estão faltando 2 produtos que ela comprou. Porque na segunda vez que essa função foi executada, ela vai estar armazenando o index 1, customer.orders, vai acessar o index 1, o item que está no index 1 desse array, que é esse produto aqui do meio, e ele foi exibido. Aí você pode tentar fazer custom.orders e passar algum número manual aqui, porque você sabe quantos itens tem esse array, mas a gente viu lá no começo que essa abordagem não é o ideal. Você não deve percorrer array manualmente. Então aqui o que você precisa fazer? Bom, se customer corresponde a cada objeto deste array, e dentro desse objeto você tem um array que você precisa percorrer, você vai ter que usar, ou uma das soluções é usar forEach aqui dentro, forEach aninhado. Então você pode fazer customer.orders.forEach. E aqui sim, nessa função do forEach, você pode declarar um parâmetro order, que representa cada objeto do array orders, e aqui dentro, se você inserir order.price, você vai ter acesso ao preço. Mas antes de continuar, deixa só eu fazer uma coisa aqui para facilitar a sua visualização. Olha só, se você estiver com dificuldade em visualizar, por exemplo, as ordens de execuções que vão acontecer aqui, isso é um problema simples de você resolver. Você pode, por exemplo, inserir um console.log executou forEach externo, e aqui nessa função do forEach aninhado, você pode inserir executou forEach interno. Feito isso, olha só o que vai acontecer. Eu vou comentar esse console
console.log aqui. E olha só, na primeira vez que esse for each foi executado, esse console.log foi executado e aqui a expressão custom.orders resultou nesse array. Com o for each você está percorrendo, esse array não, né? Esse primeiro array aqui. Com o for each você está percorrendo este array, e como esse array tem 2 itens, esse console.log executou o for each interno, foi executado. Quando ele terminou de ser executado, esse for each externo vai ser executado novamente, porque na primeira vez ele foi executado para esse primeiro item, e agora a função vai ser executada a segunda vez para esse segundo item. Então console.log executou o for each externo, foi exibido novamente, e como o array que essa expressão está resultando contém 3 itens, essa função desse for each interno foi executada 3 vezes, uma vez para cada item. E é por isso que tem um 3 aqui do lado, porque essa função foi executada 3 vezes, essa mensagem foi exibida 3 vezes no console. Tá bom? Então console.log, cara, leva isso para sua vida. Console.log vai te ajudar muito a debugar o seu código, a visualizar o fluxo do seu código e visualizar se as expressões ou variáveis ou parâmetros ou propriedades estão resultando no valor que você espera. Console.log é o poder. Então beleza, olha só, eu sei que na primeira execução desse for each, através de customer.name, eu acesso o nome do cliente, inclusive eu vou copiar essa string que eu já tinha escrito, vou apagar ela e vou atribuir ela a uma const message, e agora esquece esse for each aninhado por enquanto, só foca aqui comigo. Se você exibir message no console, através de customer.name, você já está pegando os nomes das pessoas. Agora, você precisa calcular o preço dos produtos dos objetos de customer.orders. Então, essa função vai receber um parâmetro order, que representa cada objeto do array. E olha só, se eu sei que esse for each vai ser executado para cada item desse array, e eu preciso acumular o preço de cada item, você pode declarar aqui dentro, por exemplo, uma let total price, que vai ser iniciada com 0, através de order.price. Eu tenho acesso a esse preço, então eu vou fazer total price receber o valor que ela já tem somado a order.price. Feito isso, depois da total price receber a soma desses preços, aqui embaixo você pode adicionar no array price messages essa frase já com a total price interpolada aqui. Então price messages.push, que recebe essa mensagem. Vou remover essa const. E lembra, é muito importante você lembrar isso aqui, eu falei lá no início do vídeo. O código que está abaixo de um for each só vai ser executado depois que o for each terminar de ser executado. Ou seja, depois que o for each, que essa função, terminar de acumular o preço desses 3 itens aqui na let total price, aí você pode usar a total price aqui. Se você exibir price messages no console, está quase lá. E é por isso que eu dei a dica de usar o toFixed recebendo 2 como argumento aqui. Olha só, se a gente somar esses preços dessas propriedades price, desse array orders, a soma total vai dar esse valor. E nesse caso, você pode usar, por exemplo, o toFixed recebendo 2 como argumento. O que esse toFixed vai fazer aqui? O toFixed é usado para formatar um número com um número fixo de casas decimais. Como eu quero formatar com 2 casas decimais, eu inseri o argumento 2. Importante, talvez você tenha percebido, talvez não, mas o toFixed retorna uma string e não um número, tá bom? Importante você saber disso porque quando você usar o toFixed nas suas aplicações, você não pode esperar que ele retorne um número. Mas claro, se você quiser converter essa string para número, você pode usar, por exemplo, o construtor number. Beleza? Mas vamos voltar para o for each aqui, que toFixed não é o foco. toFixed é só um detalhe. toFixed recebendo 2. Feito isso, estão aqui as mensagens com os nomes dos clientes e o quanto cada um deve pagar. Então, quando você está lidando com
com arrays aninhados, provavelmente você vai precisar também percorrer esse array aninhado. E aí você vai usar o for each ou algum outro método de array para percorrer esse array aninhado também. Se você ainda tiver com dificuldade em entender o fluxo desses for eachs, o que você pode fazer? Você pode fazer um teste de mesa, num comentário mesmo, igual eu fiz aqui no início do vídeo, para você não ficar sobrecarregando a sua cabeça com esse tipo de coisa. Fechou? Então beleza, penúltimo exercício resolvido, vamos para o último exercício que diz o seguinte. Neste exercício, seu desafio será criar do zero uma função for each que possua a mesma funcionalidade do método for each original. Sua função não deve utilizar o método for each original. A invocação da sua função for each deve receber um array como primeiro argumento e a declaração de uma função como segundo argumento. Para testar a sua função for each, adicione as strings abaixo no array que a const loopMessages armazena. Ao final da execução da sua função for each, o array loopMessages deve ficar dessa forma. Então beleza, se você viu o início desse vídeo, onde eu expliquei o que é parâmetro e o que é argumento, você sacou quando leu isso aqui, que a invocação da sua função for each deve receber um array como primeiro argumento e a declaração de uma função como segundo argumento. Lembra que o for each deve executar a função que você passa como argumento para ele para cada item do array? Ou seja, para cada item desse array, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que essa função adicione no array loopMessages, então loopMessages.push, essa string, que vai ser uma template string, porque alguns valores nela vão ser dinâmicos, e esse 1 pode ser substituído por item, que vai ser o parâmetro, primeiro parâmetro dessa função. Você pode usar o parâmetro index para dizer a posição desse item no array, e aqui essa posição não vai ser zero-based, e você também pode declarar um terceiro parâmetro, que vai ser o array, que vai conter exatamente uma interpolação com o parâmetro array. Essa vai ser basicamente a assinatura dessa função. Só observa que aqui eu deixei abertura e fechamento de colchetes antes e depois da interpolação. Por quê? Olha só, esse erro daqui a pouco vai sair daqui, foca aqui comigo. Se você tem um array, então const A, que recebe um array 1, 2, 3, e você tem uma template string que contém uma interpolação de A, o retorno vai ser isso aqui. Então essa interpolação de A resultou em uma string com os itens do array separados por vírgula. Por que isso aconteceu? Porque por baixo dos panos, quando você interpola um array dessa forma em uma string, o JavaScript vai usar o método toString. Ele vai fazer isso aqui, a.toString, e o retorno vai ser isso que você viu aqui em cima. Então, se você quiser, por exemplo, inserir um espaço depois de cada vírgula, você pode, por exemplo, vir aqui no array e usar o método join para separar os itens por vírgula e espaço. Então você pode vir aqui nessa interpolação e encadear no array o método join, separando cada item por vírgula e espaço. Agora, por que esse erro está sendo exibido? Olha o que essa mensagem está dizendo. Uncaught reference error, for each is not defined. É claro que esse erro vai ser lançado, porque eu não declarei a função for each. Se eu simplesmente declarar for each recebe uma função, esse erro já vai desaparecer. Agora, obviamente, você precisa implementar a lógica que vai fazer essa função ser executada para cada item do array que você inseriu também como argumento. Como que você pode fazer isso? Olha só, presta muita atenção nisso aqui, que é um conceito que muita gente bate cabeça à toa. Não tem por que complicar isso aqui. É o seguinte, o primeiro parâmetro dessa função for each pode ser a arr, que é esse array que você está inserindo aqui no primeiro argumento da invocação. Agora, o que muita gente confunde é quando esse parâmetro recebe uma função, que aqui eu vou chamar de func, porque function é uma palavra-chave reservada da linguagem. O que vai acontecer aqui? Olha só, quero que você redobre sua atenção para entender isso aqui. Se você entender isso aqui, você não vai ter dificuldade em entender callback. Quero que você visualize uma coisa comigo. Olha só, eu vou vir aqui no console e declarar uma const f que recebe uma função, certo? Se eu pressionar Enter, a função foi atribuída para f, e presta muita atenção no que vai ser exibido quando eu usar f aqui sem invocar. Vou pressionar Enter, e o que isso significa? Significa que f
é uma referência para esta função em memória. Ou seja, através de f, você consegue acessar essa função em memória. Se você consegue acessar essa função em memória, você pode invocar ela. Claro que aqui nada vai acontecer, porque é uma função que está vazia. Mas olha só, se você fizer essa mesma coisa aqui no seu editor, eu vou fazer const y recebe uma função e você exibir no console y sem invocar, está aqui a função. Ou seja, y é só uma referência para você acessar essa função em memória. Qual que é a sacada aqui? Aqui eu tenho a declaração de uma função, certo? Da mesma forma que eu tinha aqui a declaração de uma função que foi atribuída para f. Aqui eu tenho a declaração de uma função, que eu estou passando essa declaração como segundo argumento da minha função forEach, e parâmetros são variáveis. Parâmetros são variáveis locais, ou seja, são variáveis. Esse parâmetro func é uma variável local que você só consegue usar aqui dentro dessa função, certo? Parâmetros são variáveis locais. Se parâmetros são variáveis locais, um parâmetro é uma variável, isso significa que, da mesma forma que f recebeu essa função que está sendo declarada no segundo argumento dessa invocação da forEach, ela foi recebida em func. Então, se aqui dentro dessa função eu exibir no console func sem executar, olha o que é exibido. É exibida a função que foi declarada aqui no segundo argumento da invocação da forEach. Ou seja, o parâmetro func recebeu essa função. Por que recebeu? Porque func é uma variável. A única diferença é que ela é uma variável local, que só funciona dentro da função. É por isso que ela tem esse nome diferente. Ela é chamada de parâmetro. Ficou claro que fazer isso aqui, declarar uma função como argumento, e receber essa função por parâmetro é a mesma coisa que fazer isso aqui? Então, olha só, se com func você consegue acessar essa função, através de func você consegue invocar essa função. Simples assim. É por isso que, se você invocar func aqui dentro, você vai conseguir executar essa função. Porém, se você olhar o console, ele vai te dizer que não consegue ler propriedades de undefined, lendo join. Então tá bom. Isso aconteceu porque aqui no final da string, join está encadeado em um array. Qual array? Neste parâmetro array. E observa que essa função que eu declarei tem 3 parâmetros, item, index e array, que são os 3 parâmetros que uma função que é inserida como argumento do forEach pode ter. Só que na hora de invocar essa função, lembrando, func recebeu essa função que eu declarei no segundo argumento. E na hora que eu estou invocando essa função, eu não estou passando argumento para ela. Ou seja, esse parâmetro item recebeu undefined, index recebeu undefined e array recebeu undefined. Vamos comprovar? Olha só, eu vou colocar um bloco nessa função e aqui em cima eu vou exibir no console item, index e array. Feito isso, estão aqui os 3 undefined. Ou seja, para eu invocar essa função que eu estou passando aqui no segundo argumento, eu preciso passar para ela os valores que item, index e array vão receber. Na primeira vez que a função de um forEach é executada, o que esse parâmetro item vai armazenar? Vai armazenar o primeiro item desse array. Então, como aqui eu estou passando como primeiro argumento esse array 1, 2, 3, esse array 1, 2, 3 vai ser recebido aqui nesse parâmetro arr, e para acessar o primeiro item dele, eu posso fazer arr colchete 0. E vou inserir também os outros 2 argumentos que essa função precisa receber. Qual é o próximo argumento? O segundo argumento é o index. Index de quê? O index do item do array. E por enquanto, só para você ver aquele erro desaparecer do console, só para a gente fazer funcionar, eu vou passar hard-coded o index 0, que é o index do primeiro item do array. O terceiro argumento que essa função precisa receber, que vai ser atribuído aqui para esse terceiro parâmetro, é o próprio array. Eu já tenho a referência desse array aqui, então vou passar como terceiro argumento. Se você executar esse código, o erro desapareceu e nada é exibido. Por quê? Porque o que essa função está fazendo é executando um push, ela está adicionando essa string aqui nesse array loop messages.
Então, se aqui embaixo você exibir loop messages no console, tá aqui a mensagem, a primeira mensagem que esse array precisa receber. 1 é o primeiro item do array, 1, 2, 3. Só que, obviamente, você precisa percorrer esse array para que, para cada item desse array, essa mensagem seja adicionada aqui na loop messages. Sendo assim, você pode vir aqui dentro da sua função forEach e para percorrer esse array que você está, vou comentar aqui por enquanto para você focar comigo. Vou até remover essa linha para você focar de verdade. Para percorrer esse array 1, 2, 3 que foi recebido aqui nesse parâmetro ARR, você pode, por exemplo, usar uma estrutura de repetição como for. Então, for let i recebe 0, enquanto i for menor que arr.length, que é o comprimento do array que está sendo recebido aqui, que é este array, enquanto essa condição for verdadeira, i deve ser incrementada. O que eu preciso fazer aqui dentro desse for? Eu preciso executar essa função, porque o forEach executa essa função para cada item deste array. Então eu vou invocar func, que precisa receber como primeiro argumento o item desse array, então arr colchete 0. Esse parâmetro index precisa receber o index desse item do array, então eu posso inserir o i, que é essa let i, e esse parâmetro array precisa receber o próprio array que foi recebido aqui nesse primeiro parâmetro da forEach. Feito isso, as frases são exibidas e tem um pequeno errinho aqui, que é não é o segundo item do array. Segundo item do array é 2. Por que será que está acontecendo? Porque eu passei 0 aqui. Aí, obviamente, toda vez que essa função for executada, essa expressão vai resultar no primeiro item do array. Para consertar isso, para fazer isso dinâmico, você pode inserir i aqui e dessa vez está aqui o array preenchido com as frases que o exercício pediu. Fechou? Esses dois últimos exercícios foram um pouquinho mais complexos, isso é natural. O ideal é que os exercícios de uma bateria de exercícios tenham uma dificuldade gradativa. Espero que tenha ajudado e valeu. Tchau, tchau.